Então vamos começar a nossa brincadeira na aula de hoje. Aí vocês já começaram a ver. Eu vou comentar sobre resistência do ar. Um detalhe, já há muito tempo não cai resistência do ar, não vem caindo resistência do ar. Deixa eu explicar isso aí para você, o porquê. Em primeiro lugar, resistência do ar. Quando a gente fala em resistência do ar, pessoal, a resistência do ar é uma força que todo mundo já presenciou. Claro, se você já andou de moto, sentiu na tua cara aquele vento maravilhoso, é a resistência do ar. Ok? Se você já andando de carro botou o braço para fora, a mão para fora, sentiu o vento levando tua mão para trás, é a resistência do ar. É essa força. É uma força realmente, uma força de contato. Lembra aquele lance de força de campo de contato? É uma força de contato. O que você precisa de cara saber? A resistência do ar ela é proporcional ao quadrado da velocidade. Para efeito de vestibular, para você, a menos que o examinador venha com a equação própria, resistência do ar é kV quadrado. Acabou. Tá? Eu costumo dizer que é o caveirão, é o kV quadrado. Este K é uma constante que depende da resistência do ar. Quanto mais denso for o ar, maior é a resistência do ar. Quanto mais rarefeito for o ar, menor é a resistência do ar. Tá? Por isso que os aviões, aí vem o lance do Enem que eu comentei, hein? Os aviões de cruzeiro, né? Esses aviões que normalmente a gente voa aí de São Paulo para o Rio, para a Europa, assim, tal, eles voam a uma altitude de 10 mil pés. 10 mil pés dá mais ou menos, olha, cerca de 3, 4 quilômetros de altitude, tá? 10 mil pés. Eu tenho quase certeza, deve ser 3 e qualquer coisa quilômetros de altitude. Será que é isso mesmo? Não sei se eu não estou enganado. Um pé é 30 centímetros, cada 3 pés é 1 metro, 10 mil pés, é mais ou menos isso, tá? A essa altitude, o ar é bem rarefeito. Como o ar é rarefeito, o K é pequeno, portanto, a resistência do ar é menor, economiza combustível. Por isso que eles vão a essa altitude. Tá ok? Uma das razões é essa. Bom, seguindo em frente, então. Outra coisa que depende desse K é da seção transversal do objeto que está em movimento. Então, quando você coloca a tua mão para fora do carro e põe a palma da mão contra o vento, a área da seção transversal seria a área da palma da tua mão. Tá legal ou não? É aquela que fica de frente para o vento. Pronto. É aquela seção que está de frente para o vento. Já já você vai perceber na animação que vai aparecer aqui. Então vamos comentar. Vamos pensar num corpo em queda livre. Imagine que do alto de um helicóptero a 2 quilômetros de altitude, olha só a altura, hein? 2 quilômetros de altitude, alguém salta, velocidade inicial é 0, e eu vou fazer um gráfico aqui da velocidade em função do tempo. Tá legal? Alguém vai saltar, partindo, o helicóptero está parado, a velocidade da pessoa é 0, e essa pessoa salta, claro, que força que vai puxar? A força-peso. E como na hora que ela salta, tá? Ela está parada, não tem resistência do ar. Ela está parada, V0 é 0, se a velocidade é 0, não tem resistência do ar. Na hora que ela salta, a única aceleração dela é o G. Então, assim que ela sai do helicóptero, ela começa a aumentar a velocidade dela. Então, uma fração de segundo depois, ela já tem velocidade. Olha, ó, um tiquinho de velocidade, mas tem. Mas peraí, se ela tem um tiquinho de velocidade, ainda vou elevar ao quadrado, já tem uma certa resistência do ar. Opa, peraí, se já tem uma força contrária ao peso, a resultante das duas agora não é mais o peso. Antes era o peso causando a aceleração da gravidade. Agora é a diferença dos dois. Portanto, a resultante é menor que o peso. Se a resultante é menor que o peso, a aceleração é menor que G. E se essa aceleração é menor que G, o que vai acontecer? Essa aceleração vai ser menor que G. Mas veja que essa aceleração está no mesmo sentido da velocidade. Portanto, ele continua em movimento acelerado. Ele vai aumentar a velocidade. E se ele aumenta a velocidade, olha só o que vai acontecer. Ó, ele aumenta a velocidade, aumenta a resistência do ar, diminui a resultante, diminui a aceleração, até a hora que a resistência do ar iguala ao peso. Vou voltar à animação. Acompanhem vocês. Olha aí, ó. Vamos entender? A velocidade vai aumentar.
Aumentando a velocidade, aumenta a resistência do ar. Aumentando a resistência do ar, diminui a resultante. Se diminui a resultante, diminui a aceleração. Então fica assim, ó. Aí, ó. Até a hora que a resistência do ar igualar o peso. Na hora que ela igualar o peso, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, o valor da velocidade permanece constante. Esta resistência do ar não muda mais. Então, como é que seria o gráfico da velocidade? Não seria uma linha reta, porque essa resistência do ar não é constante. Tá? Então, ela foi variando. Então, na realidade, a resultante, variando, causou uma aceleração variável e a velocidade variável. Olha a velocidade. Mas veja, essa velocidade foi aumentando até chegar, por exemplo, a 50 metros por segundo. 50 metros por segundo são 180 quilômetros por hora. Daí em diante, a resistência do ar igualou o peso. Então, vamos lá, ó, prestando atenção. Essa é a velocidade limite de queda. E é aí que eles costumam perguntar em cima. A velocidade limite de queda sempre acontece quando a resistência do ar igualar ao peso. Isso num corpo em queda livre. Na hora que a resistência do ar igualar ao peso, pronto. Dali em diante, o valor da velocidade permanece constante. Tá? Então, nós temos aqui a velocidade limite de queda. Hélio, por que velocidade limite 1? Já vou explicar. Vamos lá. Bom, mas, cara, o cara saltou e não abriu o paraquedas. Ele está caindo em queda livre. Olha aqui, ó. Corpo em queda livre. Ele vai ter que abrir o paraquedas, porque ele está com uma velocidade de 180 km por hora. E ele vai abrir o paraquedas. Agora, quando ele abre o paraquedas, o que será que acontece? Olha para essa equação aqui, ó. Vai acontecer alguma coisa nessa equação quando ele abrir o paraquedas? Vai mudar alguma coisa? Quem que muda nessa equação? Lembra que eu falei que o K, a constante K, dependia da área da seção transversal? Ó, o cara está a 180 km por hora e ele abre o paraquedas dele. Dá uma olhada no que acontece, ó. Neste exato momento, abriu o paraquedas. Quando ele abre o paraquedas, ele aumenta a área da seção transversal. Olha que coisa louca. Espera aí, ele vai aumentar o valor do K. Esse K aumenta bruscamente de valor. E se o K aumenta bruscamente de valor nessa velocidade que ele está, a resistência do ar aumenta pra chuchu. Então, esta força, que era igual ao peso, torna-se maior que o peso. E como ela se torna maior que o peso, dá uma resultante para cima. Resultante para cima, cabe uma aceleração para cima. Se a aceleração é para cima, a velocidade é para baixo, movimento retardado. O que acontece com essa velocidade? Diminui de velocidade. Olha aí, ó. Aumenta o K, cai a velocidade. Mas se a velocidade cai bruscamente, tá? Assim, ó. Espera aí. Aumentou o K, caiu a velocidade, essa resistência do ar começa a diminuir. Porque o paraquedas está freando o cara. Ele está em movimento retardado. Essa velocidade vai diminuindo. Vai diminuindo até a hora que, novamente, a resistência do ar iguala a quem, pessoal? O peso. E, novamente, quando a resistência do ar igualar novamente o peso, outra vez ele está na velocidade limite. Só que agora é uma velocidade com valor menor. Velocidade limite queda 2 e ele chega ao chão. Olha aí, ó. Então, ó, normalmente nos livros do ensino médio, eles comentam só essa primeira parte aqui, ó. Não comentam essa segunda parte. Então, um salto de um paraquedista em queda livre, a primeira velocidade limite, ela é altíssima, porque ele não abriu paraquedas ainda. E quando ele abre o paraquedas, ele vai para outra velocidade limite, que aí já é bem mais baixa, tá? E aqui ele está indicando aqui mais ou menos uns 8 metros por segundo, que chegar no chão com 8 metros por segundo, cara, não é fácil, tá? Vamos ver como é que vocês estão. Quem é capaz de me dizer, se eu calcular essa área, o que ela representa? Na realidade, o deslocamento dele, como ele saltou, né, seria a altura da queda. Tá legal? Então, essa área no gráfico da velocidade pelo tempo, gráfico de resistência do ar,
vai representar a altura da queda do paraquedista aí.